Hoje o vídeo prometido, vamos fazer uns croissants em conjunto, porque as fotografias são todas muito bonitas, mas pelos vistos há sempre aquelas dúvidas, como é que tem que ficar a minha massa, como é que não tem, os meus ficaram secos, os meus ficaram duros. Vamos fazer hoje os croissants em conjunto. Eu vou-vos dar as minhas dicas conforme costumo fazer os croissants aqui em casa e depois espero que vocês em casa possam fazer e tenham exatamente o sucesso que eu tenho aqui com os meus, ok? Vamos então começar. Desculpem. Muito importante, antes de começar a fazer a receita, pôr tudo o que a gente precisa. Se vocês repararem, eu já pus aqui o meu açúcar, o meu iogurte, manteiga, já pus tudo aqui tudo preparadinho para poder começar então a fazer a receita sem ter que andar à procura de alguma coisa, ok? Por isso, eu já passei a minha receita para o papel, porque eu não sei a minha receita de cor, ok? Ora então, vamos começar. A receita pede, deite no copo o leite, o açúcar e o fermento. Ora, portanto, de leite precisamos de 125 gramas. Está aqui, leite meio gordo. Lidl. Ligo a balança. Vou pesar então 125 gramas de leite. Cinco gramas a mais. Não há problema nenhum. Ora, portanto, leite já não é preciso. Deitamos então 25 gramas de 20 gramas de fermento de padeiro fresco. Ora, portanto, o meu está aqui, também é da marca Lidl. Estes cubinhos aqui na Alemanha têm 40 gramas, por isso eu vou deitar metade do cubo. Em Portugal, se não estou em erro, os cubinhos são de 25 gramas. Também podem deitar as 25 gramas, que não há problema nenhum. Não vai necessitar de levedar tanto tempo. Ora, portanto, ligo a minha balança. Neste caso não havia necessidade porque é metade do cubo. Vou esfarelar um bocadinho. Tenho 25 gramas. Só. Este já não é preciso. O que é que nos pede mais? Leite, açúcar e fermento. De açúcar pede-me 3 colheres de sopa de açúcar. As meninas costumam às vezes reclamar que os croissants não são muito doces. Não são muito doces porquê, meninas? Porque assim, aqui na Alemanha os croissants usam mais normal, costumam recheá-los com salame, com pepino, com alface. Não é como nós em Portugal que deitamos ou que gostamos dos croissants. Eu vou deitar 4 colheres em vez de 3. Ok? Depois o açúcar, vocês terão que ajustar ao vosso gosto. A receita são 3. Se vocês acharem que realmente precisam mais um bocadinho de açúcar, é acrescentar um bocadinho mais de açúcar. Portanto, já deitámos o leite, o açúcar e o fermento. E agora 2 minutos 37, velocidade 1. Portanto, está tudo lá dentro. 2 minutos. 37 graus. E velocidade 1. Ok? Como eu estava a dizer, o açúcar, os nossos croissants não são, ou melhor, a minha receita não são croissants doces, como vocês estão habituados a comprar aí nas pastelarias em Portugal, não. Tem muito mais açúcar. São amarelinhos porque levam muitos pozinhos de Berlim Pim Pim, aos quais nós a fazermos a receita na Bimbi não utilizamos esse tipo de produtos, porque por aquilo que eu sei em Portugal é quase tudo feito à base de pós, é pó de ovo, é pó para dar cor, é pó para isto, pó para aquilo. Aqui não, meninas, é ovos, é farinha, é açúcar, é tudo como se fazia antigamente, ok? É lógico que não vão ficar aqueles croissants super doces que nós estamos habituados a comprar em qualquer pastelaria em Portugal. Se realmente acham que o croissant tem pouco açúcar, acrescenta mais um bocadinho de açúcar. A massa vai ficar um bocadinho mais difícil de trabalhar ao utilizar mais açúcar, por isso vocês têm que ajustar a quantidade de açúcar que vocês querem nos vossos croissants e depois adaptá-lo um bocadinho à massa, ok? A receita original é esta, são 3 colheres, neste caso deitamos 4, vamos já ver qual vai ser o resultado da massa e daqui por um bocadinho já vamos começar a trabalhar a massa juntos, tá bom? Obrigada! Ora então, já cá estou de novo, já passaram os 2 minutos, carrego então para desligar o som. Agora, o segundo passo é a farinha. A farinha tipo 65 é aquilo que eu aconselho. Se vocês resolverem utilizar a farinha 55 e acrescentar mais as 30 gramas conforme funciona, meninas, vocês podem fazer o croissant com o tipo de farinha que vocês quiserem. Agora, por favor, não me escrevam depois a dizer Suzy, eu fiz os croissants, mas outro dia estavam muito duros. E eu pergunto, então o que é que alterou na receita? Não tinha a farinha tipo 65 em casa, utilizei a 55. Não tinha o fermento fresco, utilizei o fermento seco. Não tinha o iogurte natural, utilizei um iogurte de sabor. Meninas, vocês podem alterar aquilo que quiserem na receita. Eu não posso garantir que seja sucesso ou que a receita fique 100% boa quando vocês alteram os ingredientes que eu aconselho na receita.
ok? Por isso a receita original, aquilo que eu digo sempre é utilizem os ingredientes conforme vem na receita, para poderem comparar e verem se realmente se calhou bem ou se não calhou bem. Se começam a alterar muito os ingredientes, não podem esperar que o resultado seja o mesmo. Se for os croissants para comer no próprio dia, a farinha tipo 55 até fica muito boa. Mas para quem come os croissants no dia a seguir, eu aconselho sempre a farinha tipo 65. Mas isso é uma questão de gosto. Se quiserem experimentar com a 55, força, ok? A minha farinha utilizada é 65. Aqui na Alemanha, para as meninas que estão na Alemanha, é a farinha 550, ok? Mas em Portugal é tipo 65 sem fermento. Porquê? Porque o fermento já vai à parte. Houve meninas a perguntar se podem utilizar a farinha com fermento. É assim, eu não posso dizer sim ou não, eu nunca experimentei. Eu até agora fiz sempre a receita dos croissants com farinha tipo 65 e com o fermento fresco à parte, ok? Ora, portanto, pego 500 gramas. Vamos então colocar as 500 gramas de farinha, ligar a balança. Só 500 gramas de farinha, 125 gramas de iogurte, neste caso utilizei iogurte natural do Lidl. Também já experimentei com um iogurte de sabor, mas utilizei sempre ou pêssego ou ananás, que é um sabor assim mais neutral. Nunca experimentei se ponhamos com morango ou com framboesas, por isso não vos posso dizer se fica bem ou mal, ou se fica a saber ou não. Com esses dois de pêssego ou de ananás já experimentei e não notei diferença nenhuma, ok? Por norma, sempre que tenho intenção de fazer os croissants, é iogurte natural que eu utilizo. Se é grego, se não é grego, se tem muita gordura, se tem pouca gordura, é o iogurte que vocês tiverem em casa. Se realmente tiver muita gordura ou um teor mais alto de gordura, depois no fim são capazes de ter que ajustar um bocadinho a farinha, porque a massa é capaz de ficar mais pegajosa, mas isso no fim depois então acertaremos. Quando passar os 4 minutos ou 5 minutos de amassar a massa, então veremos se realmente é necessário acrescentar um pouco mais de farinha ou não, ok? Vamos então às 125 gramas de iogurte. Este copinho normal tem 150, se o Lidl não nos roubar. 120. Já coloquei um bocadinho a mais, tem 130, mas também não há problema nenhum, é deixar estar. Vou deitar então os 2 ovos médios. Quando a receita não diz nada, só diz 2 ovos, eu por norma utilizo sempre 2 ovos médios. Se a receita disser então 2 ovos grandes, pronto, então aí sim. Mas toda a receita que só peça realmente ovos é o M, é um ovo médio. 2 ovos. E então, aqui pede-nos, ora só um momento, meninas. De seguida, junto o resto dos ingredientes, farinha, iogurte, sal e ovos. Portanto, vou deitar então, a receita pede meia colher de chá de sal. Vou colocar meia colher de chá. Já colocamos então o iogurte, o sal, os ovos médios. Corante, hoje não vou deitar, porque é para vocês verem a diferença. Estes ovos normal são caseiros, por isso normal a massa deve ficar amarelinha. Por isso não há necessidade de deitar o corante, ok? Fechar outra vez. Vamos então programar os tais. Só 5 minutos, velocidade e espiga. Ora então. E depois então eu vou deixar a massa bater. No final dos 5 minutos abrirei o copo e vou verificar se a massa está pronta para tirar do copo para nós trabalharmos a massa ou se vai ser necessário então acrescentar um bocadinho mais de farinha, ok? Por isso, até já! Já passaram os nossos 5 minutos. E agora, meninas, venham e vejam como é que está a minha massa. Com os ingredientes que eu vos mostrei, ok? Eu antes de tirar pão, croissants, massa brioche, eu tenho um viciozinho que é pegar assim num bocadinho da massa e eu vejo como é que a massa está. Se a massa se conseguir deslargar bem, está pronta a trabalhar. Se a massa começar-se a agarrar muito e estiver mesmo pegajosa, então aí eu vou acrescentando pelo bocal, ligo outra vez a velocidade de espiga e vou acrescentando lentamente um bocadinho de farinha até eu notar que a massa já se está a despegar do copo. Neste caso não vai ser necessário, menina, com os ingredientes que eu vos mostrei, leite Lidl, iogurte Lidl, a farinha tipo 65 e o fermento fresco, a massa já se deslargou bem das paredes do copo. Eu agora então vou virar a minha massa, viro o copo ao contrário, giro aqui na lâmina, só um momento,
Vou girar então para a massa se soltar. Ok, já estou a sentir então a massa a descair. Já está. Ficou ainda ali um bocadinho agarrada. E eu vou colocar outra vez, para não ter que andar ali com os dedos na lâmina ou com a espátula, eu coloco outra vez o copo na bimbi. Ok? Coloco o copinho de medida e vou à velocidade turbo. Ligo a inversa, que é para girar no sentido contrário. Carrego outra vez na casinha. Tudo que estava agora agarrado à lâmina já se despegou. Vocês podem ver. E então agora sim, agora vou com a espátula. Agarro os restinhos de farinha que se despegou da lâmina. Ok? E não se desperdiça nada. Isto aqui já vai dar mais um coraçãozinho, meninas. Ok? Pronto, o meu copo está relativamente limpo. E é este o aspecto que tem que ter quando acaba-se de fazer a massa dos coraçãs. Ok? Ora então, agora, segundo passo. Eu vou pesar esta massa e vou ver quanto é que ela tem ao todo. Porque assim, eu vou precisar de 8 bolinhas. Para os meus coraçãs ficarem mais ou menos todos do mesmo tamanho, eu vou pesar para ver quanto é que ela tem no total. Coloco outra vez o copo na bimbi. Espero que vocês em casa consigam perceber, porque isto é assim, são vídeos caseiros, não é nada de profissional. Vou carregar na balança. Vou pesar a minha massa. São 950 gramas de massa no total, ok? Por isso, vamos dividir agora em duas partes. Porque às vezes as meninas perguntam, os teus corações ficaram todos quase do mesmo tamanho, mas eu não consigo que eles fiquem assim. É tudo uma questão de pesar e de tentar dividir realmente da mesma maneira. Entretanto, vocês podem ficar aqui e eu vou pesar esta parte. E vou ver se realmente tem as 400 gramas. Não tem, tem 500, por isso vou tirar um bocadinho desta massa e vou juntar à outra, para ter então realmente as 450 gramas mais ou menos de tamanho de cada bola, ok? Como vêem, meninas, não há farinha, não preciso de juntar absolutamente nada. A massa está ótima para trabalhar, ok? E é assim que deve ser. Ora bom, agora vamos dividir cada uma em duas partes iguais. Ora, portanto, se eu tinha uma bola com 400 gramas, agora vou tentar fazer duas com 200 cada. Só um momento. Tem mais um bocadinho, o que significa que eu vou retirar daqui para pôr outra vez para este lado. Isto é tudo, vou jogar assim um bocadinho, só para ficar mais ou menos uniforme. Eu também sinto, ao pesar, se realmente estão mais ou menos com o mesmo tamanho ou não. Para quem não quiser pesar, faz a olho. Ficam uns mais gordinhos, outros mais magrinhos, também não há problema nenhum. Estão mais ou menos iguais. Agora vamos dividir outra vez esta massa outra vez em duas, ok? O mesmo com aquela, para termos 8 bolinhas, mais ou menos todas do mesmo tamanho. Aquela que está ali atrás, já estão a ver, está um bocadinho mais magrinha, por isso eu vou retirar as gordinhas um bocadinho e vou juntar, ok? E agora, toca a fazer as bolinhas. As bolinhas mais simples que há, ok? Uma dica para os fofinhos, para quem gosta muito de fazer os fofinhos, as pessoas às vezes perguntam como é que eu consigo fazer umas bolinhas tão uniformes. Ao fazer as bolinhas, eu faço assim isto, aperto, e depois é muito trabalho com a palma da mão. É só fazer assim isto, meninas. Ou então, colocar sobre a bancada e fazer assim isto. Para o caso dos corações não é necessário, porque as bolinhas não precisam de ficar super direitinhas. Agora estamos a falar dos fofinhos, ok? Com a palma da mão e tentar alisar assim. Para elas ficarem o mais direitinhos possíveis, para quando forem ao forno, tenham aqueles fofinhos super lisinhos, ok? Neste caso, não é necessário, basta alisar um bocadinho. Ok? Por isso, meninas, antes de tirar o copo Antes de tirar a massa do copo, vejam mesmo se ela está apta para trabalhar, ok? Se ela estiver muito pegajosa, é como eu digo, acrescentar um bocadinho de farinha, até verem que a massa se descola das paredes do copo, para depois poderem trabalhar, tá bom? Eu já não faço os corações há bastante tempo, hoje até calhou muito bem. E agora então vamos ao processo de começar a fazer as camadas. Eu pego numa,
rolo da massa e vou esticar mais ou menos do tamanho de um pires, certo? Se eu vir que começa a colar um bocadinho à bancada, um bocadinho de farinha, não muita, que é para os corações depois no final não ficarem secos. É só mesmo uma coisinha pouca para não se agarrar à bancada. E agora vamos fazer então o formato de um pires. A massa começa a fugir. É normal. Que as meninas dizem, eu estico e ela encolhe. É normal isso acontecer. Ok? Temos aqui o tamanho de um pires. Para vocês verem mais ou menos o tamanho, é uma mão. Ok? Deste tamanho é que tem que ficar. E agora a manteiga. Aqui na Almeia desta líquida. Aí em Portugal da Manhã Vaqueiro. Líquida. Se quiserem podem utilizar também a manteiga à temperatura ambiente. Derreter a manteiga no micro-ondas é aquela coisa, pode correr bem como correr mal, porque há muitas meninas que deixam a manteiga ferver e depois vão deitar a manteiga completamente a ferver aqui em cima da massa e depois a massa não vai levedar como deveria, ok? Por isso aconselho sempre de preferência a utilizar da líquida. Como veem, um fioinho, de maneira a poder pincelar, ok? Portanto, esta já está pronta. Vou colocar aqui para os lados. Já está ali. Agora, vem a próxima. Portanto, ao esticar da primeira vez, é mesmo o tamanho de um pires. Não é necessário que fique maior, ok? Ora bom, segunda camadinha, mais um fio, neste caso de margarina, ok? Pincelamos. E vou colocar por cima daquela que já tinha a manteiga, ok? Assim. Vem a próxima. E assim sucessivamente até termos as 8 camadinhas, ok? Ora então, eu já estiquei as 7 bolinhas, com esta 8. A última não leva manteiga. Vou sobrepor a este o aspecto que tem que ter. E agora vem a parte mais difícil para quem não tem a prática. E então vamos amassá-las todas juntas. Ok? Não precisam de ficar todas as uniformes, porque quantos mais tracinhos tiver no final, meninas, mais bonitos vão ficar os corações. Ok? Se realmente começarem a ter muita dificuldade em esticar, coloquem uma nadinha de farinha, vira ao contrário. Esta até já estava dobrada, se vocês repararem. Eu vou pô-la já no sítio. Virei ao contrário, estiquei de novo, ok? Amassem um bocadinho assim com as pontas dos dedos, para poderem esticar melhor com o rolo da massa, tá bom? Ela começar a fugir é perfeitamente normal, é tudo uma questão de forcinha nos braços, ok? Não é fácil, mas também não é difícil. É tudo uma questão de prática, tá bom? Como veem, já estou a formar tipo uma pizza grande, conforme descrevo na minha receita. Agora vou virar de novo ao contrário. Estão a ver estas camadinhas? Até ficar assim, meninas. Não tenham preocupação nenhuma de ficar tudo muito direitinho, tudo muito bonitinho, porque depois o que interessa é no final. Ok? Ora, portanto, está uma pizza grande. Eu agora vou aqui e dou um jeitinho com as mãos. Mais um bocadinho. Está feita a massa dos croissants. Tá bom? Portanto, do tamanho de um pires, esticamos até ficar tipo uma pizza grande, uma pizza familiar. Tá bom? E agora descolamos da placa apenas para ficar com aquele aspecto mais redondinho. Ficar assim com estas quebrazinhas não é problema nenhum. E agora então eu vou com uma faca ou com um cortador de pizza
e vou cortar então os meus croissants. Daqui podemos fazer ou croissants grandes, ou croissants XXL, ou croissants mais pequenininhos. Eu hoje vou optar por fazer 12 croissants, conforme costumo fazer, ok? Vamos então cortar, tentar cortar ao meio, ok? Como vocês vão ver, ela começa a encolher, não há problema nenhum. E lembrem-se, quanto mais imperfeitinhos, mais bonitos eles vão ficar no final. Não se preocupem se estão muito direitinhos ou não. O que interessa depois é realmente eles ficarem no final saborosos e com um aspecto bonito. Tá bom? Ora, já estão. 12 croissants. Agora vou-vos dar o exemplo com o que é que eu podia rechear. Eu podia deixá-los agora simples. Vamos deixar 3 simples. Nada de farinha. A massa está ótima para enrolar. E eu só faço assim isto. Ok? Prontos. Está o primeiro. Vou tirar daqui o rolo da massa que já não é necessário. Vou começar a enrolar o segundo. Estes então vão ser os nossos croissants simples. Ok? E agora mais um. Pronto, os 3 já estão simples. Agora vamos rechear. Vamos fazer 3 com Nutella. Vou buscar aqui mais uma colherzinha para me ajudar. Vamos fazer aqui então 3 para a filhota cá de casa com Nutella. Isto depois a quantidade é o gosto de cada um, não é? Então, temos 3 com Nutella. Outra vez o mesmo sistema. Enrolar com um bocadinho mais cuidado, que é para a Nutella não sair então para fora. Ok? Enrolou. E colocou ali de lado. Vem mais um. Eu tento sempre alargar aqui um bocadinho, que é para realmente depois a Nutella não começar a sair. Enrolo. E temos aqui mais um com Nutella. E então o terceiro. Ora. Aquelas pontinhas tentar unir no final. Assim. Tenho aqui um bocadinho de massa a mais, vou tirar. E já está aqui o meu terceiro com Nutella. Tá bom? Agora vamos rechear, suponhamos, com queijo e fiambre. Tem aqui o... Desculpa, meninos, já tem Nutella no fiambre. Ora então, para rechear com o queijo e fiambre, posso fazer assim isto. O queijo é diferente, é aquilo que eu tiver em casa. São restinhos do pequeno almoço. E vai ser exatamente o mesmo método. Eu enrolo. Tenho aqui então com queijo e fiambre. Mais uma fatinha de fiambre. Mais uns restinhos de queijo. Isto para quem quiser rechear para comer na altura, porque é assim, para quem gosta deles simples e depois gosta de meter à parte o queijo e o fiambre, também dá para fazer, mas se forem para comer ainda acabadinhos de sair do forno, assim acho que ficam melhores. Vou juntar um bocadinho de mussarela, meninas, para depois no final também vermos o efeito, um momento. Um bocadinho de mussarela. É assim, é aquilo que a gente tiver em casa. É aquilo que vocês gostarem mais. Seja ele queijo em fatia, seja queijo mussarela. Este é um exemplo daquilo que vocês podem fazer. Ok? Aqui mais um. Agora, suponhamos que temos uns pedacinhos de Kinder, chocolate ou de qualquer outro chocolate em casa. Exatamente a mesma coisa. Colocar 2 cubinhos. Enrolou. E estão prontos. Vou fazer mais um. E vou deixar então um simples.
Ora, 2 com bocadinhos de chocolate. Então vamos ter este simples. As camadas ficam assim. Ainda se dá para perceber. Por isso não esticar ao ponto de depois já não saber camadas nenhumas. Ok? Ora então, já coloquei em 2 tabuleiros, porque assim depois eles vão levedar bastante, espero eu. E quanto mais separadinhos eles estiverem, mais bonitos eles vão ficar. Se quiserem pôr todos juntinhos, depois são capazes de se agarrar uns aos outros. Temos então aqui 3 chocolates, 3 coraçãs com Nutella. Temos aqui 2 com cubinhos de chocolate. Temos aqui coraçãs simples. E depois temos aqui 3 com queijo e fiambre, um deles até com mussarela. Agora eu vou aquecer o forno. O meu forno não tem ventilação. Eu vou aquecer com a resistência em cima e em baixo até 50 graus. Quando o forno estiver a 50 graus, eu desligo o forno e coloco os corações lá dentro por cerca de 30 a 45 minutos a levedar, para depois então pincelar com ovo e leite à temperatura ambiente. Muito importante, não tirar os ingredientes do frigorífico só quando for para pincelar. Tirar então agora já os ovos, para tirar a gema, e o leite. Misturar com um garfo, para depois então quando eles tiverem feito a levedação, para pincelar com os ingredientes à temperatura ambiente, que é para não deitar a massa abaixo, ok? Por isso eu agora vou colocar no forno e vamos esperar então que eles levedem e ver o resultado ao fim de 45 minutos. Ora então, os corações já levedaram 45 minutos. É agora este o aspecto que eles têm, por isso já dobraram de volume. Estão um bocadinho tortos, mas não faz mal. É assim que eu não gosto de coisas assim muito perfeitinhas. Já bati aqui 2 gemas de ovo. Vou juntar um bocadinho de leite à temperatura ambiente. Portanto, este tempo todo teve as gemas cá fora e o leite também. Ok? Ainda continua um bocadinho grosso, por isso vou juntar mais um bocadinho. Só para dar então um bocadinho de cor aos corações. Eu não gosto muito de pincelar só com a gema, porque acho que depois ficam assim um amarelo muito artificial. Ora bom, já está líquido. E agora vou pincelar cuidadosamente. Como eu digo, isto estava tudo à temperatura ambiente. E agora com jeitinho vou pincelar então os corações, que é para não quebrar o efeito da levedação e eles murcharem, ok? Ora então, já pincelamos. Como veem, nada de exagero a deitar ovo por cima dos corações. Eu optei por deitar um bocadinho de amêndoa laminada por cima destes 2, para ver qual é o efeito. Aqui estes estão recheados com queijo e fiambre, deitei umas sementes e um bocadinho de queijo por cima. E estes então são os 4 corações simples, que vou deixar para depois a gente rechear com o que quiser. Agora já liguei o forno sem ventilação, com resistência em cima e em baixo, e vou levar apenas um tabuleiro de cada vez, porque assim como eu não tenho ventilação, o calor não vai ser distribuído da mesma maneira. Por isso opto sempre para colocar apenas um tabuleiro no forno. Vai agora cozer 15 minutos. Quando tirar esses fora, coloco outra vez os outros, mais 15 minutos. E depois no final então mostro-vos o resultado, tá bom? Até mais tarde. Já saiu a primeira rodada. Estes são então os tais que eu recheei com queijo e fiambre. Coloquei apenas umas sementes em cima. E estes são então os corações simples. Já pincelei com uma mistura. Há bastantes pessoas a perguntar com o que é que eu pincelava os corações. Há um produto próprio para pincelar na Casa Januário, para dar este brilho aos bolos e aos corações. Eu já experimentei com mel, com um bocadinho de mel, ficava a saber muito. Há quem pincele também com geleia, também pode dar assim este brilho natural. Neste caso, eu coloquei uma colher de sopa de mel e coloquei 2 colheres de sopa de água. Levei ao micro-ondas até ferver, depois deixei arrefecer. Enquanto os corações estavam no forno, isto arrefeceu, não fica tão grosso como o mel, ok? E depois é só mesmo molhar um bocadinho o pincel e passar por cima deles, para eles ficarem assim com este brilho, como nas pastelarias. Para quem não gosta de mel, tem que procurar outra solução, ok? Há também quem faça com geleia, também fica bom, também já fiz e também fica muito bom, ok? É este o aspecto deles. Agora vamos esperar então pelos de chocolate. Daqui por um bocadinho já os abro, mas por aquilo que eu estou a ver, eles estão super fofos, ok? Estão super fofinhos. Estes então são os simples e daqui por um bocado vamos abrir um destes com queijo e fiambre para ver então qual é o resultado e como é que eles ficam assim por dentro, tá bom?
Esta já é a segunda fornada. Vou então pincelar com a mistura conforme vos disse há bocado. Uma colher de sopa de mel, 2 colheres de sopa de água e levar ao micro-ondas a ferver. E depois fazer assim isto. Para mim chega perfeitamente. Eu acho que fica com um brilho bonito e não fica assim com um sabor tão intensivo a mel. E estes são os tais que a gente recheou com Nutella e com pedacinhos de chocolate. Estão super fofinhos, a massa cresceu e de certeza que vão estar uma verdadeira delícia. Ok? Não exagerar no brilho, ou melhor, na mistura, porque isto é só mesmo para dar assim um brilhinho natural. Estes têm a amêndoa por cima, faço exatamente a mesma coisa. Agora mais um bocadinho. Vou polvilhar alguns com um bocadinho de açúcar em pó. Isto depois é, claro, é ao gosto de cada um. Isto é só uma sugestão minha. Para às vezes também poder diferenciá-los um bocadinho quando a gente põe em cima da mesa para saber de que é que são. Ok? É esse o meu truque às vezes de saber quais são os simples, quais são os de chocolate, quais são os com creme de ovo. E agora então vou colocar em alguns, como estes são todos recheados com doce, um bocadinho de latinhas de chocolate. Para agarrar melhor. E agora então vou polvilhar aqui um ou dois com um bocadinho de açúcar em pó, que já tinha feito previamente na Bimby. Açúcar na velocidade 10, para fazermos então o açúcar em pó. Estes vou deixá-los assim, com a amêndoa, tá bom? Esta então é a nossa segunda fornada, tá bom? E vamos então partir um ou dois por dentro para vocês verem realmente como é que está a massa por dentro, ok? Por isso aquilo que é o mais importante, meninas, é então seguir, por favor, a receita à risca. Farinha tipo 65, fermento fresco, iogurte natural. Sigam a receita e vão ver que é sucesso garantido. E eu vou cortá-los e já vos mostro por dentro o resultado. Aqui está o nosso lanchinho pronto, meninas. Como podem ver, facílimo, económico. Sabemos o que estamos a comer. Temos aqui os nossos recheados com Nutella. Alguns com os pedacinhos de chocolate. Decorá-los a gosto. Aqui temos os corações simples. Aqui temos então aqueles que recheei com queijo e fiambre. Podem ver uma massa super fofinha, ok? O recheio depois é ao gosto de cada um. Estes foram os que recheamos com chocolate, aqueles cubinhos de chocolate. E estão uns coraçõezinhos prontos para um lanchinho entre amigos, para uma festa de aniversário. Super facílimos de fazer. Espero que tenham gostado. E se quiserem saber sempre das novidades, é só dar uma vista de olhos pelo YouTube. Eu vou publicando sempre algumas novidades que tenha, ou então alguma coisa que me pareça que seja importante para vocês concluírem as receitas com sucesso. E eu lá deixarei então as minhas mensagens, tá bom? Um bom domingo!